Olá, queridos. Eu espero que vocês estejam bem. Como vocês podem ver aí no título, hoje eu finalmente decidi parar e gravar um vídeo que alguns de vocês já me pedem há algum tempo para gravar, que é um tour pelas minhas tatuagens. Eu já deixo um aviso aqui que talvez vocês ouçam alguns barulhos aí ao fundo. Eu estou no meu estúdio, no meu ambiente de trabalho. Estou aqui com as minhas coisas em cima da maca de tatuagem. Eu tentei gravar esse vídeo já de madrugada, mas eu sinceramente desisto de ficar tentando achar silêncio. Morar em cidade é muito complicado, né? Ontem mesmo eu tava gravando um vídeo que foi o que eu postei e vai ao ar hoje. Hoje é sexta-feira. Um vídeo onde eu tô queimando os incensos naturais que eu fiz. E era tipo 1 hora da manhã. Eu não consegui terminar o vídeo porque cachorros começaram a latir. Então eu entendi que assim, a gente tem que fluir com a vida e nem sempre vai ter silêncio. Eu tô aqui com o meu microfone para que a voz fique um pouquinho melhor, a captação de voz. Mas é isso, talvez vocês ouçam barulhos, cachorros, carros, barulho de obra, enfim. Vou mostrar para vocês as minhas tatuagens. Vamos lá. Começando pela minha primeira tatuagem, que foi esta daqui. Essa é uma imagem de Jesus que eu achei no Pinterest. Ela é de um artista argentino, agora eu não me recordo o nome dele, porque eu lembro que eu encontrei a imagem e depois eu acho que não salvei no meu Pinterest. Mas se eu encontrar o nome dele, eu mando aqui pra vocês. Na época, eu cheguei a mandar mensagem pra ele, porque eu encontrei o perfil desse artista no Instagram, e mandei uma mensagem, né, dizendo que eu tinha gostado bastante do desenho e que eu tava pensando em tatuar, se ele me dava essa permissão. Eu sei que nem todo mundo faz isso, é muito comum, né, pessoas tatuarem imagens aleatórias que acham na internet, mas eu achei de bom tom fazer esse contato com o artista. Inclusive isso é algo que eu recomendo para você que quer tatuar alguma coisa. É um direito do artista se ele quiser recusar ou se ele quiser vender, né? Tem vários artistas que vendem a sua arte. Óbvio que a gente sabe que estando na internet é muito difícil ter um controle, né? Qualquer pessoa pode tirar um print ali daquilo que você desenhou e fazer de qualquer forma, mesmo que você não permita. Mas na época eu achei que era de bom tom falar com ele e ele falou que sim, sem problemas. Quem fez essa minha tatuagem foi o meu marido, que é tatuador, como acho que a maioria de vocês sabem. E ele mudou um pouquinho o desenho, não tá exatamente como aquele que eu achei na internet. E na época foi só apenas esse desenho aqui do meio, né? Então não tinha esses detalhes aqui. Esses detalhes eu adicionei, eu acho que 1 ano depois, mais ou menos, ou talvez um pouco mais. E basicamente eles são formas geométricas aleatórias, assim como se tivesse, né? Se o desenho tivesse meio que flutuando ou vindo assim pra frente, enquanto essas formas vão surgindo atrás dele. Não tem nenhum significado específico, né? Esses aqui do meu peito. E é muito engraçado pra mim ver fotos de quando eu não tinha tatuagens. É muito estranho. Essa tatuagem já foi retocada, a do meio não, mas esses detalhes aqui eu já retoquei uma vez. E eu fiquei bastante contente com o resultado, mesmo sendo uma tatuagem colorida. A gente sabe que ela pode desbotar com o tempo, e principalmente sendo aqui no colo, que é um local que toma bastante sol. Mas ela tá bem bonita e inclusive está combinando aqui com a minha roupa de hoje, o laranja. A segunda tatuagem que eu fiz foram essas aqui do meu braço. Essas tatuagens são símbolos de um estilo chamado Art Deco ou Art Deco.
Ele é um estilo de tanto de arquitetura, de design, de moda, que surgiu nos anos 20. Basicamente, assim, resumidamente falando, ele veio para contrastar com um outro estilo que se chamava Arte Nouveau. Arte Nouveau eram formas mais naturais, né? Flores, coisas do tipo. O Art Deco vem para contrastar com esse estilo. Então, ele traz formas geométricas. Simetria é uma característica bem forte da Art Deco, né? Esse aqui, quando eu fiz, ele era vazado, né? Um desenho que tinha um espaço aqui entre cada coisinha aqui, né? Cada coluna. Mas aí no retoque eu preferi preencher, porque já não tava muito bonitinho. Essas tatuagens, quem fizeram pra mim foram quem fez pra mim foi uma artista chamada Júlia, que era uma tatuadora iniciante no estúdio do meu parceiro. E depois ele retocou pra mim, depois de um tempo, porque elas já estavam mais apagadinhas. Então, basicamente, seria uma tatuagem ornamental. Elas não têm um significado em si. Eu tô com um arranhão da minha gata aqui. Elas não têm um significado, apesar de que essa aqui já me perguntaram se é Nossa Senhora. Algumas pessoas acham que é Nossa Senhora, mas não é. Nada contra Nossa Senhora, mas não é. Então, são basicamente tatuagens decorativas. Vou passar para as tatuagens do rosto. Deste lado aqui, eu tenho esse losango, que na verdade, quando eu fiz, era um coraçãozinho. Eu quis fazer um coração bem pequenininho. Também foi com uma tatuadora que trabalhava no estúdio, a Mel. E eu queria um coraçãozinho, porque, né, super delicadinha. Mas acabou que esse coração, por ser muito pequenininho, com o tempo ele deu uma estourada, não ficou muito bonito. E aí eu pedi pro meu marido cobrir e fazer esse losango, com esses pontinhos. O losango é uma forma que eu gosto bastante. E é isso, não tem muito significado. É uma coisa mais decorativa. Passando aqui pro lado, temos uma tatuagem que já me perguntaram se tem a ver com Cyberpunk, o jogo. Vou mostrar pra vocês. Essa tatuagem também não tem um significado. Ela é uma tatuagem ornamental, decorativa, que sim tem essa pegada de uma coisa mais cyber, mais futurista, que eu amo, 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 amo de paixão. Eu tenho uma obsessão por coisas bem modernas e futuristas. É um lado meu que as pessoas nem sempre imaginavam, mas agora, depois que eu fiz a tatuagem, eu acho que fica claro, né? E essa tatu aqui do meio, ela era um risco. Quando eu fiz essa aqui, que foi depois, aí eu pedi pra acrescentar esse detalhe aqui, que também é uma coisa meio cyber, meio... é um estilo cyberpunk de tatuagem, tá? Cyberpunk, o jogo, eu sei o que é, mas eu não jogo videogame, não jogo nada. Queria, inclusive, mas apesar de ter um pouco de receio, eu acho que eu viciaria muito fácil. Porque quando eu era adolescente, na época dos jogos de computador, né? De internet de escada, sabe? Porque eu sou uma millennial. Então eu jogava, né, joguinhos de computador. Eu já era muito viciadinha, então eu quero ter um dia um videogame ou, sei lá, né, um computador assim super bom pra jogar uns joguinhos, mas eu tenho um pouco de receio de ficar meio addicted, viciada. Então é mais por ser um estilo que eu curto, gosto muito da moda futurista,
Eu tenho uma pasta no Pinterest onde eu tenho diversos pins, diversas fotos ali salvas, que tem essa estética. É algo que eu gosto demais, que alguns anos atrás eu tava muito nessa vibe de me vestir dessa forma. Inclusive, é algo que eu tenho meio que flertado com. Talvez eu traga conteúdos daqui no canal sobre isso, quem sabe, se vocês se interessarem. Mas basicamente é isso. São tatuagens com esse estilo mais cyber. Me perguntam muito sobre essa parte aqui na orelha, se doeu muito, e na verdade não. Foi um dos lugares onde eu menos senti dor. Eu sentia a vibração da agulha, mas não senti dor. Ok? A tatuagem que mais me perguntam sobre, que é essa aqui do meu pescoço. Essa tatuagem tem sim um significado, apesar de que eu poderia simplesmente dizer que é também um ornamento. Mas na época que eu fiz, eu queria que fosse algo que representasse o Espírito Santo, a pombinha do Espírito Santo, porém não que não fosse uma pomba, literalmente falando, né? Aquela forma natural da pomba. E aí eu achei esse design e eu achei que representa isso, né? Sei lá, se você olhar parece que é um serzinho assim, com as asinhas abertas. Então, o significado dessa aqui seria isso. Respondendo a algo que me perguntam sempre, se eu sou uma pessoa religiosa, se eu sou cristã. Não, eu não sou cristã no sentido religioso da palavra. Eu tenho todo um histórico com o cristianismo, tenho aqui uma série de vídeos onde eu falo sobre essa minha jornada espiritual. Se vocês tiverem interesse de ver, procurem Jornada Espiritual. Tem uma playlist sobre algumas experiências que eu já tive. Porém, eu, apesar de não fazer parte de nenhuma religião, né, eu nunca fiz, fui batizada católica, mas nunca fiz parte de religiões. Na verdade, eu passei por algumas e sempre fui muito questionadora. Apesar de tudo isso, eu tenho a figura de Jesus como uma figura que para mim representa muitas coisas boas, né? Em alguns momentos da minha vida em que eu me senti muito desamparada, desolada, foi essa figura a qual eu recorri e que me fez me sentir muito bem. Então, basicamente, a minha ideia de tatuar a figura dele e do Espírito Santo tem a ver com isso, com essa conexão na qual eu acredito. Eu tenho uma visão de Jesus, de Cristo, que seria talvez mais conectada com a visão mais espiritualista, né? Não de Jesus no sentido de Jesus que é Deus, ou Jesus que é um Salvador, enfim. Mas talvez Jesus como um irmão, uma figura que talvez tenha entendido do que se trata o mundo e que eu tenho como inspiração. É que eu não quero entrar nesse assunto, senão eu vou ficar aqui falando infinitamente. Então, basicamente é isso. Não sou religiosa, mas tenho a figura de Jesus como uma inspiração para minha vida. Então é por isso que eu tenho essas tatuagens. Indo aqui para a parte interna do meu braço, aqui eu tenho uma frase que é: volta-te para a nobre calma do lado de dentro, onde em quietude santa habita o Deus vivo, que nunca deixaste e que nunca te deixou. E do outro lado, também na parte interna, eu tenho a frase: o perdão é a chave da felicidade. Essas duas frases fazem parte de um livro chamado Um Curso em Milagres, que é um livro, resumidamente, que tem uma visão meio, digamos que espiritualista também sobre o mundo, na qual eu acredito bastante, e que também tem a ver com Jesus, mas de uma outra forma. Essas duas frases têm muito significado para mim e por conta disso elas estão marcadas no meu corpo, basicamente isso. Aqui, não sei se vai dar para ver muito bem, porque a
tatuagem tá meio falhadinha já. Eu tenho o símbolo dos 4 elementos. Esses símbolos aparecem no filme O Quinto Elemento, que eu não sei se vocês já assistiram. É um filme, acredito que dos anos 90. Ele tem o Bruce Willis como ator principal e acho que a Mila Jovovich, acho que é esse o nome dela. É um filme futurista, com essa estética bem cyberpunk também. E é um filme muito incrível, eu sou apaixonada por ele desde a primeira vez que eu assisti. E aí, esse aqui, no caso, fui eu mesma que fiz. Ele tá bem falhado, então foi a primeira vez que eu fui testar fazer bolinhas, né? São vários pontinhos, eu preciso até retocar. E na verdade eu tinha tentado começar com uma tinta laranja, não funcionou muito bem. E aí eu fui pro preto. Então basicamente esse é um símbolo do filme O Quinto Elemento. Aqui no meu braço eu tenho a assinatura do meu pai. Acho que vocês teriam que ver assim. E aqui do outro lado é a assinatura... Opa, não vai dar pra ver muito bem. A assinatura da minha mãe. Basicamente uma homenagem aos meus pais. Passando para as minhas mãozinhas. Na minha mão esquerda eu tenho uma frase que vem de um filme que eu também sou apaixonada, que é o Matrix. Então a frase é Wake Up Neo, que é aquela frase que aparece lá no computador do Neo. Sou apaixonada por Matrix, pra mim, assim, é um dos filmes mais incríveis que existem. E deste lado eu tenho uma outra frase que também é de um filme que eu gosto bastante. A frase é The only person standing in your way is you. E isso significa a única pessoa parada, digamos, no seu caminho é você. Essa frase vem do filme Black Swan, ou O Cisne Negro. É um filme que eu gosto bastante e basicamente uma frase que fala sobre autossabotagem e eu me identifico bastante com isso, então eu quis tatuá-la aqui na mão para sempre que eu olhar para isso me lembre, né, que às vezes só quem tá no meu caminho me impedindo de progredir, de fazer as coisas que eu quero fazer sou eu mesma. Então, é um bom lembrete. E Wake Up Neo significa acorde Neo. Pra quem assistiu o filme sabe o que significa, né? Essas partes aqui de cima são tatuagens recentes, são as últimas tatuagens que eu fiz com uma amiga tatuadora de São Paulo. Ela veio aqui para São Tomé atender no estúdio junto comigo, agora no feriado de Corpus Christi, a Thalita Almeida. E aí eu pedi para ela fazer esses ornamentos. Olhando de assim fica mais bonito. Aqui tem uma flor de lótus, mas basicamente são tatuagens decorativas, ornamentais. Elas não têm um significado específico. São simplesmente tatus para decorar as minhas mãozinhas. Na minha perna esquerda eu tenho essa tatu que eu mesma fiz, é um espelho e tá escrito Oromimayó. Essa é uma tatuagem em homenagem a Orixá Oxum, que é uma figura com a qual eu tenho uma conexão. E essa é uma frase, uma saudação em Yorubá para Oxum. Pra mostrar de assim. E aqui embaixo, tentar baixar minha meia. São as primeiras tatus que eu fiz na minha perna. É uma forma geométrica também. Pode ser um quadrado ou um losango, dependendo de como a gente olhar. E não tem um significado. É só um losango ou um quadrado. E eu fiz a mesma tatu do outro lado. Vou tentar baixar aqui pra vocês verem.
Basicamente a mesma tatu na minha outra perna. Eu esqueci de falar que eu tenho uma continuação aqui da tatuagem do peito, que é essa aqui. Basicamente, formas geométricas, sem nenhum significado específico, simplesmente para continuar aqui esse design descendo. Talvez eu continue para barriga, não sei ainda. No momento eu não estou muito magrinha, definida, então eu parei por aqui. Mas é isso, mais uma tatuagem decorativa. E aí, passando para os braços. Aqui no meu braço esquerdo, eu tenho essa forma, que também precisa de um retoque, inclusive. Esse aqui é um símbolo, um ícone criado pelo designer Karim Rashid. O Karim é um designer egípcio, mas que morou em Canadá, na Inglaterra. Atualmente ele mora nos Estados Unidos. Ele é um designer industrial. Ele já fez diversos projetos, tanto de design de produtos, então tem garrafas de vinho assinadas por ele, tem embalagens de perfume, vidros de perfume. Ele também faz projetos para hotéis, né? O design de quartos de hotel, de recepção, de corredores de hotel. Também já fez parcerias com marcas de roupas, de bolsas, de calçados, inclusive. Eu cheguei a comprar, quando eu morei sozinha em São Paulo, um sapato que ele fez em colaboração, uma collab com a Melissa. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver o sapato que ele criou com a Melissa, super diferentão. É tipo um Scarpin, mas o salto dele tem uma curva, é a coisa mais linda. E eu comprei basicamente para decorar a minha casa. Eu usava ele como uma decoração, assim, num murinho que eu tinha no meu quarto. É um designer que eu gosto muito. Ele tem uma estética bem futurista, bem moderna. E entre todo esse trabalho, né, que ele tem, que eu citei para vocês, ele também criou alguns ícones que são específicos dele, assim, são coisas que às vezes ele coloca em estampas, em coisas do tipo. E acho que se vocês entrarem no Instagram dele, vocês conseguem ver lá nos destaques esses ícones. E eu me apaixonei por esse aqui, que também é uma forma, né? Não é geométrica, é mais assim, fluida, mas que é a cara dele. Se vocês verem os trabalhos dele, vocês vão entender. E na época o que eu fiz foi também entrar em contato com ele e perguntar, pedir permissão, né? Perguntar se ele vendia o ícone, como é que funcionava. E ele disse que não teria problema nenhum, ele não vendia, eu poderia fazer, tatuar de graça, que não teria problema algum. E aí quando eu fiz a tatuagem eu postei lá a foto, marquei ele repostou, isso é bem legal. Ele é muito acessível. Ele já esteve várias vezes no Brasil, inclusive, participando de umas feiras de design, enfim, se você é dessa área assim de arquitetura e design, você já deve ter ouvido falar do Karim. E sou apaixonada. Preciso retocar pra ela ficar mais, né, chamativa. E eu quis usar essa cor porque é a cor que ele usou no desenho. E também porque eu achei que ia combinar com os meus outros... as minhas outras formas, que também tem uns laranjinhas aqui. Indo pro outro lado... Primeiro eu tenho uma cicatriz aqui, ok? Eu tive um cisto aqui no meu braço. Eu também tinha bem aqui embaixo da orelha. Foi um cisto sebáceo que surgiu, era bem nova. Eu cheguei a fazer uma cirurgia. O da orelha não voltou, porém o do braço retornou. E aí eu retirei novamente, acho que em 2021, aqui em São Tomé. Eu fiz essa cirurgia, ele não voltou, porém a cicatriz ficou aqui grandinha. Não sei se eu quero fazer uma tatuagem aqui em cima. Eu tenho medo de estar muito sensível. Então, eu sou bem resistente pra dor, tá? Falando nisso. Me perguntam bastante se aqui doeu, se aqui doeu. E óbvio que doeu, né, gente? Não tem como não doer tatuagem. Mas não foi nada absurdo.
Eu acho mais chato o retoque, né? Então, quando eu tive que retocar aqui o pescoço principalmente, a gente sofre um pouquinho mais. Mas nada absurdo, dá pra sobreviver. Eu acho que cólica menstrual é muito pior. Então aqui eu tenho uma parte minha, que é a parte mais menininha, sabe? Pois é. Tem uma Hello Kitty e um símbolo da Barbie. Quem fez essas tatuas pra mim foi o Dan, que é um amigo tatuador também aqui da cidade. Eu fiz uma tatu nele, eu fiz um símbolo do Star Trek. E em troca, ele fez aqui pra mim essas coisas fofinhas. Eu ainda quero pintar o lacinho da Hello Kitty, e talvez pintar a Barbie inteira de rosa. E penso em fazer uns outros flashes aqui com essa temática mais menininha. Mas eu ainda tô pensando sobre. E são símbolos que tem a ver com a minha infância, tem a ver com coisas que eu gostava e ainda gosto, que são bem menininhas. É isso. Bom, eu acho que eu não esqueci de nenhuma, né? São essas as tatuagens que eu tenho, então deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, assim, eu conto como 19 tatuagens. Essas aqui, pra mim, é como se fosse uma tatuagem só. Então, são essas as tatuas que eu tenho até hoje. Não tenho tatuagem nas pernas, além dessas que eu mostrei pra vocês. Nunca tive vontade, assim, de tatuar coxa, né, panturrilha, fazer alguma coisa muito grande. Inicialmente porque eu achava que podia doer bastante. Mas quando eu fiz essas tatuas na minha perna, eu vi que não dói tanto. Mas, não sei, até hoje eu não tive vontade de fazer nada nas pernas. Talvez eu mude de ideia um dia. Por enquanto, eu estou bem assim, com essa parte aqui de cima mais preenchida. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, quiserem fazer algum tipo de pergunta aí sobre tatus, estou disponível para responder aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.